Olá, sou o professor Fabrício e vamos dar continuidade agora ao tema da aula anterior, Judô Aspectos Motores. Estrutura das habilidades motoras para o Judô. 3 princípios devem ser observados. Quanto ao processamento das informações. Então aí nós entramos naquela condição cognitiva, né? O aluno vai observar aquilo e vai tentar passar aquilo para a parte motora, para que os músculos, a tal memória muscular, possa reproduzir aquilo de forma física. Então vamos lá. Quanto ao processamento das informações, temos um ambiente aberto, que está em constante mudança, processamento contínuo de novas informações, como o futebol ou o basquete, ou seja, o outro exemplo fica até melhor. O ambiente fechado, há pouca alteração durante a tarefa e poucas informações novas surgem, como o levantamento LPO, o levantamento de peso olímpico, por exemplo. Então vamos lá. No LPO, você tem uma sequência de ações que você faz e elas não mudam. O que vai mudar, o que pode mudar, salvo ledo engano, pois não é minha especialidade, mas a gente trabalha isso em treinamento também para judô, você vai ter só o acréscimo de cargas, mas o gestual é o mesmo. O gestual, seja o arremesso, o arranque, o gestual para cada um desses tem a sua sequência de ações. Já no futebol, no vôlei, no handebol, no basquete, você tem mudanças constantes de informações. Você muitas vezes tem que correr sem bola, correr com bola, driblar, se posicionar, se livrar da marcação, marcar. Então tudo isso influencia. Então nessas condições do processamento das informações, quando a gente fala de judô propriamente, nós temos a alternância entre esses dois ambientes, tá certo? Por quê? Porque o ambiente fechado, que é aquele referente ao levantamento de peso, nós temos o uticômio. Então o que é o uticômio? O uticômio é um tipo de treinamento que uma tradução livre seria algo como treinamento com auxílio do companheiro. Qual é a ideia? O treinamento é combinado. Eu vou entrar determinado golpe e você vai ficar parado. Ou eu vou entrar determinado golpe e você vai fazer determinada movimentação. Ou seja, é uma repetição de inúmeras vezes daquele movimento, daquele deslocamento, daquele golpe, com o auxílio do meu companheiro. Então, nas artes marciais de um modo geral, e nesse caso o judô, a repetição faz com que você possa levar, né, do cognitivo para o motor, para que quando aquela situação surja, a probabilidade, a possibilidade dela surgir, porque afinal de contas, assim como a maioria dos esportes, ou praticamente todos, não é um jogo de cartas marcadas. A gente se treina determinada situação esperando que ela aconteça, mas pode ser que ela não aconteça exatamente do jeito que foi treinado. Um detalhe ou outro pode ser diferenciado, porém se faz. Então se tem como ambiente fechado o treinamento repetitivo com o auxílio do meu companheiro, que a gente chama de uticômio. Por quê? Porque considerando a luta propriamente, na luta é um ambiente aberto, seja um treinamento de luta, a qual a gente chama de randori, seja o shiai, que é a luta em competição. Aí nós temos um ambiente aberto, ou seja, não existem as probabilidades, as possibilidades daquilo que você treinou acontecer, mas podem não acontecer exatamente como você treinou, tá certo? Dentro do processamento de informações é possível entender por meio dos. Então, como que um atleta vai perceber, ou como um técnico pode também ajudar ao atleta perceber as condições que o outro atleta, o seu adversário, o seu oponente pode lhe proporcionar. Vamos lá, os órgãos sensoriais captam as informações do ambiente, visão, padrão de deslocamento, tato, percepção de pegada. Então se faz muito importante, e isso é algo que a gente procura sempre incentivar aos alunos, aos atletas, mas não só para o judô, para qualquer coisa na vida. Observe o mundo ao teu redor, observe o que está acontecendo, e no caso do judô, a gente sempre indica para que ele use os sentidos, como no caso a visão, para observar as lutas do adversário, para que a hora que eu for lutar com aquele adversário, como por exemplo tem ali
no momento em que eu vou usar o sentido do tato, eu já sei como ele faz a pegada, mas agora eu vou sentir o peso daquela pegada, não é? Que é um fundamento que a gente já viu, sentir o peso daquela pegada, sentir qual é a força que ele coloca para me manter preso e para se deslocar agarrado no meu judogi, tá certo? Mecanismo de percepção dentro desse processo de informações. Interpreta e armazena, analisa as informações, prevendo o que poderá ocorrer. É aquilo que eu falei para vocês. A gente treina buscando possibilidades e probabilidades daquilo acontecer. Com isso, você já percebendo isso, você já vai formular. Você observou que o atleta se desloca muito para a direita. Opa, então você já formulou na tua mente e você já treinou aquilo que você vai precisar bloquear a caminho dele para a direita e se aproveitando disso para ter a intenção de entrar um golpe. Então você, usando seus órgãos sensoriais no primeiro momento, você percebeu como isso pode acontecer para realmente acontecer. Aí você vai usar o mecanismo decisório, é isso que o atleta vai fazer. Ele vai selecionar um plano de ação a partir das informações externas, internas, ao perceber um golpe, qual ação tomar? Esquiva, contra-golpe. Então, a partir do momento, como eu disse, ele não está lutando sozinho, não é mais aquele treinamento Uchikomi. Agora ele tem alguém tentando derrubá-lo também. Então ele precisa agora selecionar, ele já observou, ele já criou uma percepção daquilo e agora ele vai tomar a decisão. Opa, vou me movimentar, não vou, se eu der o passo aqui... Gente, vejam bem, o judô é como um jogo de xadrez, né? Você mexe uma peça, a gente diz assim que você se defende atacando. É assim que se faz no xadrez. A gente não mexe uma peça por mexer, a gente tem que ter um plano para aquela peça. E esse plano envolve eu colocar o meu adversário em risco e ao mesmo tempo aquela peça me proteger de alguma forma. Assim como a gente prevê lances à frente. Eu mexo uma pedra prevendo 1, 2 lances à frente. Não é? Mas é aquilo que eu disse. Volto e repito. Probabilidades. Não é? Possibilidades. E o mecanismo efetor faz o detalhamento do plano de ação. Observação. Suprir as necessidades básicas com o posicionamento da base de sustentação para posterior refinamento é um dos fatores que diferenciam um atleta de alto nível de um atleta comum. Então, gente, fazer com que o atleta tenha essas observâncias enquanto os processamentos das informações é extremamente importante, porque é isso que vai diferenciar um atleta e fazê-lo chegar a algum lugar. Aí então nós estamos aí criando, aí envolve o tipo de treinamento, o ambiente ao qual ele é colocado para treinar, para que ele possa se diferenciar dos outros, para que ele possa se tornar, quem sabe, um atleta de alto nível e chegar nos mais altos patamares da modalidade. Mas aí envolve então diretamente essa questão, tá certo? Dos processos de informações. E é lógico, o sistema muscular é o que vai executar toda a ação. Alguns pontos. O atleta com mais capacidade de prestar atenção selecionará melhor as informações, processará as informações corretas, permitindo melhores tomadas de decisão e terá mais chance de sucesso. É claro que isso envolve também, como eu falei, o tipo de treinamento que ele é colocado. Porque a gente sempre diz assim, não adianta o atleta saber dar 1 milhão de golpes. Vamos lá, o judô não tem 1 milhão de golpes. E saiba dar assim, uns 300 golpes que tenha o judô, seja na luta de pé, na luta de solo, se as capacidades físicas deles não suportarem agir daquilo. Porque não só fatores biomecânicos estão envolvidos, mas fatores fisiológicos. A gente vai estudar um pouquinho para frente, tá certo? Mas então o treinamento a qual ele é exposto, vamos lá, jogar a responsabilidade para vocês, para nós, profissionais de educação física, que somos procurados por atletas de luta, como melhorar as capacidades, as valências físicas desse atleta, para que ele possa responder e corresponder a essas ações e condições das informações que ele observa durante a luta. Porque mentalmente isso dá para fazer, agora fisicamente vai ter um limite, e esse limite ele pode ser ultrapassado se ele for muito bem treinado.
tá certo? Até porque, adiantando alguma coisa, um dos maiores vilões no judô é justamente o ácido lático, tá? Mas a gente vai ver isso lá para frente. As habilidades motoras requerem organização. Percebemos isso lá dentro desses processos dos slides anteriores. Identificar uma falha é importante para o aprimoramento da habilidade. Um trabalho conjunto entre o técnico de judô, o sensei, o professor de judô, e o preparador físico é fundamental para que se minimize as falhas daquele atleta. Então nós estamos falando de pessoas diferenciadas, de atletas, pessoas que se colocam na condição de estarem prontas para resultados. Para isso eles precisam aprimorar o que é bom e tentar diminuir as falhas, tá? Sendo assim, veja que interessante, sendo assim, um golpe nunca é simplesmente uma repetição de um outro, nem tanto um golpe novo, mas sim um golpe construído, específico e produzido para aquele momento, aquele ambiente e aquele adversário. E a isso também eu coloco à frente o treinamento físico. Nunca vai ser o mesmo. Um atleta vai fazer, vamos pegar por exemplo, um campeonato mundial, um Grand Slam, enfim, uma Olimpíada. Um atleta, para chegar à medalha de ouro, ele vai lutar mais ou menos 5 vezes. Para ele conquistar o bronze, ele vai lutar 7. Então a preparação física é realmente o ponto alto hoje em dia nas lutas. Vocês podem observar no UFC, por exemplo, que muitos atletas bons, de renome, tecnicamente quase imbatíveis, acabam com o passar das lutas, e as lutas no UFC tem 5 minutos de duração, eles acabam, durante aquele tempo ali, você percebe que a condição física dele vai ficando de lado, só que ele treinou muito. Então aonde é a falha? É técnica. É lógico que o desempenho técnico vai ter relação direta com a preparação física. Quanto melhor preparado fisicamente estiver o atleta, melhor será o desempenho das suas técnicas. Se isso não tiver como parâmetro o trabalho físico, ele vai ter que contar com o primeiro minuto de luta, ou ele acerta ou já era. Assim é no judô também. Então, por isso eu digo, a preparação física de um atleta de judô precisa ser muito, mas muito bem planejada e executada para aprimorar o que é bom e diminuir as falhas, tá certo? Bom, lá na fase de desenvolvimento motor. Então, assim, só rapidamente, só para a gente poder situar. Como eu disse, qualquer um pode praticar judô, mas existem idades em que as crianças iniciam melhor o judô. Então, segundo Galahuel e Gotani, então nós temos movimentos rudimentares de 1 a 2 anos, de 6 a 7 anos, conforme a literatura, movimentos fundamentais. Então, esse é o ponto que eu digo. A criança não é uma folha em branco, ela já vem com toda uma história, uma vivência e experiências motoras. Então, a gente não pode simplesmente renegar isso. Como eu disse, para o judô, o importante é entender se ela já empurrou e foi empurrada, se ela puxou e já foi puxada, se ela caiu ou derrubou. Isso influencia diretamente naquilo que pode acontecer na prática do judô. Só me ocorreu agora, existe um autor chamado Henri Vallon, e ele diz assim, considerando lá os movimentos rudimentares, que o ato motor precede o ato mental. Então as crianças pequenas não necessariamente pensam se aquilo que ela vai tocar ou aonde ela vai correr, qual é a consequência daquilo. É como se diz, as crianças pequenas não têm medo das coisas. Não tem porque elas não têm fator de avaliação, de comparação. Tá certo? Ela vai pegar um objeto, que é, digamos assim, mais gosmento, a moeba, que as crianças brincam, e ela vai sentir um certo asco, aquilo vai pegar, porque ela não... Por quê? Mas ela teve que pegar primeiro, para daí ela entender que ela gosta ou não gosta daquilo, tá certo? E entre 6 e 7 anos, a média aí são os movimentos culturalmente determinados, dentre os quais movimentos esportivos. Então a gente diz assim, que se constrói todo o vocabulário motor dos gestos técnicos de uma modalidade nesta fase, entre 6 e 11 anos, para fechar. Por que se diz entre 6 e 11 anos? Porque a partir de 11 e 12 anos eles já entram na puberdade, na pré-adolescência. Só que construiu-se todo um vocabulário motor,
principalmente com as técnicas que você precisa que ele aprenda para ser um competidor neste momento. É claro que não é nessa fase entre 6 e 11 anos ali, aí conforme o naipe, masculino e feminino, enfim, que você vai formar mini atletas ou atletas em miniatura. Não existe isso, gente. Criança é criança. Por isso que o que é indicado para as crianças é que as atividades sejam muito mais lúdicas, mas que, claro, que se tenha um momento de se voltar ao tecnicismo, para que ela possa aprender o gestual técnico, aprender toda a movimentação, para que ela possa compreender cognitivamente, possa passar para a condição psicomotora, para que a memória muscular possa executar aquele movimento através de muitas repetições, de uma maneira mais relaxada, confortável, para aplicar aqueles golpes. Então, mas é dentro desta fase que se constrói esse vocabulário motor. Então, quando eu vejo, e muitos atletas são colocados, submetidos desde criança a esse tipo de treinamento, ou seja, visando só o rendimento, só a performance, elas não brincam, não são crianças na hora do judô. Há uma situação na qual fatalmente eles vão acabar deixando o judô precocemente. Na cidade aqui nós temos vários exemplos. Eu particularmente tenho um exemplo que eu acompanhei, não era meu aluno, mas eu acompanhei o processo desse atleta. Ele era realmente excelente desde criança, ele tinha aptidão para o judô, ele era incrivelmente, nasceu para isso, né? Ele nasceu para isso, só que ele foi submetido desde criança a treinar com os adultos e da forma adulta, ou seja, ele não brincava de judô, ele treinava mesmo judô. Lógico que, além da aptidão que ele já tinha, quando ele ia para as competições, ele realmente ganhava de uma forma assim muito incrível, muito rápida. As crianças tinham medo de lutar com ele porque sabiam que ele era muito forte e tecnicamente muito evoluído. Porém, teve consequências, gente. E eu lembro muito bem que na faixa entre 14 e 15 anos de idade, isso eu estou falando de algo que já aconteceu há muitos anos, na faixa de 14 e 15 anos de idade, ele já tinha cirurgia nos 2 joelhos, com 14 e 15 anos, e ele abandonou o judô. Então ele realmente ganhou tudo que ele podia, foi campeão paranaense, foi para campeonatos brasileiros e tal, mas infelizmente ele teve consequências, não é? De ter sido colocado precocemente para treinar. Então essa especialização precoce é algo que realmente deve ser evitado, tá certo? Vamos lá. Por isso, não caiam nas ciladas de pais e professores quando acham que o filho, porque tem uma aptidão, vão colocar para vocês: vim aqui trazer meu filho para fazer um crossfight aí com você, porque ele é bom, ele tem... Aí você pergunta a idade: não, ele tem 7 anos. Ele é bom, não, ele já consegue levantar peso. Não caia nessas armadilhas, gente. Não se corrompam assim, tá ok? Não é assim que deve funcionar. Criança é criança. Vocês podem até fazer um planejamento de um trabalho funcional para eles, sem problema algum. Agora, tem que ser observado tudo aquilo que a gente já viu à frente, ou seja, observar a fase do desenvolvimento, o período de aprendizagem, a individualidade e a especificidade do que vocês vão planejar para eles, tá ok? Porque temos que considerar, a idade serve de referência, mas não são marcas rígidas. Tá? As habilidades motoras básicas são importantes, a precisar de habilidades específicas ou culturalmente determinadas. Então, tudo que eu já falei anteriormente se encaixa aí. É importante entender que o início ideal para a prática do judô é a partir dos 6 anos. Pois, começar o judô, aí nós entramos naquilo das crianças pequenas já fazendo o judô propriamente e não fazerem um judô muito mais lúdico, eu vou chamar. Tá certo? Entre 2 e 6 anos. Pode acarretar em prejuízos no repertório motor, bem como os danos fisiológicos e psicológicos. Por quê? Porque a criança é treinada, me perdoem a expressão, mas é praticamente adestrada a fazer golpes de um lado só, geralmente o lado de dominância. E não é a ideia. Crianças, independente se vai aí os pequenos e até as crianças até 10, 11 anos, trabalha-se bilateralmente, para que haja um equilíbrio, tá certo? Então, isso pode acarretar, como diz ali, prejuízo ao repertório motor. Ela pode, porque a vida judoística de alguém tem um determinado limite, mas ele vai usar
condições treinadas no próprio judô de forma funcional para o dia a dia, carregar alguma coisa, empurrar alguma coisa, puxar alguma coisa. Então, se ele teve esse repertório motor prejudicado, vai prejudicar a vida posterior, adulta e mais à frente desse indivíduo, certo? Danos fisiológicos. Nós vamos estudar especificamente isso sobre a fisiologia aplicada ao judô, mas o judô, nós trabalhamos muito com a glicose muscular. Então, e o trabalho com essa glicose muscular tem um efeito colateral, que é o ácido lático. Então, expor crianças a isso, a treinamentos extenuantes que façam que aí elas vão ficar sentindo muitas dores, porque lógico, tem muito ácido acumulado e tal, pode acarretar também em prejuízos e mais tarde numa desistência. E é claro que psicológicos, a criança pressionada no treinamento para lutar, para suportar dor, para não chorar, para na competição ir lá e, perdão da expressão, arrebentar os adversários e tudo mais, pode não suportar quando adversidades ocorrem, como por exemplo as derrotas, tá certo? Então, só reforçando, é importante que as atividades sejam baseadas em jogos lúdicos a partir da segunda infância, a partir de 6 anos, por exemplo, e específicas dentro do que se diz a técnica, a tática, e eu coloco também a condição física, ou seja, a preparação física, a partir dos 12, 14 anos ali. Então, se diz assim, vários autores, muita literatura traz assim, a partir dos seus 12 anos, o aluno já pode, fisicamente, vocês já podem trabalhar com ele condições mais específicas e principalmente trabalhar o aprimoramento de porções do corpo que mais são utilizadas na luta do judô. Então, basicamente, em resumo, é mais ou menos assim: trabalha-se muito braços, né, tríceps, bíceps, enfim, antebraço, braço, tronco, né, então músculos grandes músculos, né, os peitorais, abdominais e os músculos dorsais. Não que você não se trabalhe membros inferiores no judô, trabalha-se sim, porém ele acaba o uso, ou a exigência de uso é maior em membros superiores e os músculos do tronco, né? Peitorais, abdominais e dorsais.